Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Cá estamos nós de novo, De volta aqui no nosso Torpedo 365 para levar até você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Então, desde já, desejo que você esteja bem, vivendo uma vida de muita tranquilidade no Senhor, uma vida de confiança, uma vida de esperança, de paz e de harmonia. Não só você, mas a sua família também. Hoje eu quero refletir com você em Hebreus capítulo 11, ainda estamos aí na galeria dos heróis da fé, E a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 23, versículo 23, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de Moisés, tá bom? Então eu quero chamar a nossa vinheta, mas já já eu volto com o nosso vídeo de hoje, não saia daí. Hebreus 11, 23 está dizendo assim, vou ler para você, tá bom? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando-o, os egípcios foram tragados de todo. Gente, a vida de Moisés é chamado, é considerado o homem mais manso da face da terra, Por que ele é considerado o homem mais manso? Porque lidar com gente não é fácil. E Moisés tirou seguramente mais de 2 milhões de pessoas do Egito. Imagina essa galera toda, essa multidão toda, ficando ali nas orelhas de Moisés, dia e noite, reclamando, murmurando, um reclamando do outro, um monte de picuinha, de confusão, e Moisés ali para lidar com tudo isso, para gerenciar tudo isso. É bem verdade que ele apanhou um pouco na vida, o sogro dele o ajudou e tudo mais. Mas todos os atos de Moisés, a Bíblia registra como atos de fé. Ele também teve suas falhas, evidentemente. Mas olha o que diz aí, Pela fé, os pais dele já agiram para preservar a vida dele. Era um grande líder que estava nascendo. Eles não sabiam, eles só queriam preservar a vida do filho. Mal imaginava que aquele filho que foi salvo, que foi tirado das águas pela a princesa, filha de Faraó, seria o líder que se tornou. Eles jamais passava pela sua mente isso. Mas o que me chama mais atenção aí, desse texto que nós lemos, são 2 fatos na realidade. O primeiro fato mencionado é que Moisés renunciou ser chamado neto de Faraó, filho da filha de Faraó. E ele fez isso, diz a Bíblia, porque ele tinha uma visão muito mais além do que simplesmente ser, ou a possibilidade de ser, um faraó do Egito. E ele tinha essa possibilidade real de se tornar um faraó do Egito. Então Moisés ele viu muito mais além do que simplesmente os olhos da carne mostravam para ele. E outra coisa que me chama a atenção é quando a Bíblia usa essa expressão mais uma vez, que já usou para Abraão também. Ele via o invisível, porque fé é exatamente isso. Você acreditar naquilo que ninguém vê, mas que você, pela fé, consegue projetar. Isso é fé.
Então ele via uma pátria superior, ele via uma vida superior, muito superior à vida de luxo, de riqueza, de glória, de poder, que ele poderia ter no Egito como faraó do Egito. E, sabe, eu fico assim pensativo, pensando sobre o que seria Moisés, o que teria sido Moisés, caso ele não tomasse as decisões que ele tomou. De servir a Deus, de se colocar na mão de Deus, como instrumento de Deus. O que seria desse grande homem? Ele não seria um grande homem. Talvez hoje nós estivéssemos em algum museu de história do mundo, talvez no Egito, talvez na França, talvez na Inglaterra, nós tivéssemos lá preservada a múmia de Moisés. Mas Moisés deixou de ser uma múmia, ele fez uma escolha que levou ele para outro caminho, né? A Bíblia diz que Moisés foi ressuscitado pelo próprio Cristo. A Bíblia diz que Moisés está no céu hoje com o próprio Deus. Ele apareceu junto com Elias no Monte da Transfiguração. Se Moisés não tivesse tomado esse tipo de atitude que ele tomou, de servir a Deus sob quaisquer circunstâncias e a qualquer preço, Moisés não teria tido essas experiências com Deus, com Cristo que ele teve. Então aí vai a minha pergunta para você. Vale a pena servir a Deus? Com certeza, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena servir a Deus. Aquilo que Deus dá, a recompensa que Deus dá, a vida que Deus proporciona é infinitamente, não dá para comparar com aquilo que melhor o mundo pode oferecer para alguém. Nem se compara. O que Deus oferece é muito, infinitamente melhor. Pensa nisso. Que Deus abençoe você, sua família, sua vida. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para o seu coração. Fica com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.